Ponha os fones de ouvido para melhor imersão na história. Sempre sonhei em ser o primeiro. O primeiro a pisar em um mundo novo. O primeiro a fazer uma descoberta revolucionária. O primeiro a gravar meu nome nos anais da exploração espacial. Mas enquanto estou aqui, na superfície congelada de Titã, a maior lua de Saturno, percebo que ser o primeiro nem sempre é uma bênção. Às vezes, é uma maldição. Meu nome é Dr. Alexandre Vargas, e estou prestes a lhes contar por que a humanidade nunca deveria ter vindo a Titã. O ano é 2169 e a Terra mudou. Nos espalhamos pelo sistema solar como um vírus imparável, colonizando Marte, estabelecendo postos avançados na alta atmosfera de Vênus e montando estações de pesquisa nas luas de Júpiter. Mas os planetas externos, Netuno, Urano e Saturno, permaneceram em grande parte inexplorados, até agora. Lembro-me do dia em que anunciaram a missão Titã. Eu estava em meu laboratório em Marte, analisando dados das últimas amostras de núcleo, quando a notícia chegou. Uma missão conjunta entre a Agência Espacial da Terra Unida e a União Colonial de Marte para explorar Titã. Um sonho realizado. Eu sabia que tinha que fazer parte daquela equipe. Naquela noite, não consegui dormir. A paisagem marciana vermelha do lado de fora da minha janela parecia pulsar com possibilidades. Percorri meus pequenos aposentos, minha mente correndo com pensamentos sobre os lagos de metano de Titã, sua atmosfera espessa, seu potencial para abrigar vida. À medida que a primeira luz do amanhecer marciano rastejava pela minha janela, tomei minha decisão. Faria o que fosse preciso para estar naquela missão. O processo de seleção foi exaustivo. Centenas dos melhores cientistas e astronautas da Terra e de Marte, todos competindo por apenas 2 vagas. Dias se confundiram em semanas, enquanto passávamos por rigorosas avaliações físicas e psicológicas, simulações e entrevistas. Ainda me lembro da entrevista final. O painel de oficiais de semblante severo sentava-se à minha frente, seus olhos examinando cada movimento, cada piscar. Dr. Vargas, uma delas começou, sua voz nítida e fria. Por que deveríamos escolhê-lo para esta missão? Respirei fundo, me firmando. Porque Titã não é apenas mais uma lua para mim. É a chave para entender nosso lugar no universo. Dediquei minha vida a estudar seu potencial para abrigar vida, sua composição atmosférica única. Eu não apenas quero ir a Titã, eu preciso ir. Não é a ambição que me impulsiona, é um chamado. A sala caiu em silêncio. Eu podia ouvir meu coração batendo em meus ouvidos. Então, um leve aceno da entrevistadora principal. Obrigado, doutor. Entraremos em contato. Semanas se passaram. Mergulhei em meu trabalho, tentando me distrair da incerteza. Então, em uma terça-feira comum, enquanto eu calibrava um espectroscópio, minha unidade de comunicação zumbiu. Uma mensagem do quartel-general da AETU, com dedos trêmulos, abria. Parabéns, doutor Alexandre Vargas. Você foi selecionado como o cientista-chefe para a missão de exploração de Titã. Eu desabei na cadeira, uma mistura de euforia e terror me invadindo. Eu ia para Titã. Eu seria o primeiro. O dia do lançamento chegou mais rápido do que o esperado. O espaço-porto era uma colmeia de atividade. Técnicos fervilhando sobre a forma elegante da Prometheus, nossa espaçonave de última geração. Ao me aproximar da plataforma de lançamento, a vi pela primeira vez pessoalmente. A comandante Diana Cruz. A outra metade de nossa tripulação de 2 pessoas. Ela era alta, com um rosto marcado pelo tempo que falava de incontáveis horas no vácuo implacável do espaço. Seus olhos, de um azul marcante, enrugavam nos cantos enquanto ela sorria e estendia a mão.
Dr. Vargas, presumo? Diana Cruz, ansiosa pela nossa pequena viagem. Apertei sua mão, notando a força em seu aperto. Alexandre, por favor. E eu não chamaria 18 meses no espaço profundo de pequena viagem. Ela riu, um som grave e ressonante que pareceu aliviar um pouco a tensão no ar. Ah, mas onde está seu senso de aventura, doutor? Estamos prestes a ir aonde ninguém foi antes. Será um passeio no parque. Enquanto embarcávamos na Prometheus, não conseguia afastar a sensação de que sua bravata estava mascarando algo. Um lampejo de dúvida, talvez. Mas não havia tempo para pensar nisso. Tínhamos uma missão para começar. A contagem regressiva começou. Prendi-me ao meu assento, meu coração acelerado. A voz de Diana veio pelo intercomunicador, firme e calma. Tudo bem, doutor. Lá vamos nós. Nos vemos do outro lado. Os motores acionaram com um rugido que sacudiu a nave inteira. As forças G me pressionaram contra o assento enquanto acelerávamos, subindo mais e mais. Pela vigia, observei a paisagem marciana vermelha desaparecer, substituída pela escuridão estrelada do espaço. À medida que a trepidação diminuía e nos estabilizávamos em nossa trajetória, uma sensação de finalidade me invadiu. Não havia mais volta agora. No início, Diana era fácil de conviver, sempre contando piadas, compartilhando histórias sobre suas missões anteriores. Nossos dias caíram em uma rotina. Verificações de sistema, análise de dados, exercícios físicos para neutralizar os efeitos da gravidade zero. Mas à medida que as semanas se transformavam em meses, percebi uma mudança nela. Começou sutilmente. Ela ficava em silêncio no meio da frase, seu olhar vagando para a vigia. Às vezes, eu a encontrava flutuando no domo de observação, olhando para o vasto vazio do espaço, sua expressão ilegível. Uma noite, ou o que passava por noite na escuridão eterna do espaço, a encontrei lá novamente. Ela não parecia me notar no início, seus olhos fixos no distante ponto de luz, que era Saturno. Você está bem, Diana? Minha voz soando artificialmente alta no silêncio. Ela se virou para mim lentamente, seus olhos sombrios. Você já se perguntou se deveríamos estar aqui, Alexandre? Se talvez existam alguns lugares no universo que deveriam permanecer inexplorados? Tentei rir, mas o som saiu forçado. Qual é, Diana? Onde está aquele senso de aventura de que você estava falando? Ela não sorriu. Aventura é uma coisa. Isso é outra coisa. Às vezes, sinto que não estamos indo em direção a Titã. Estamos indo em direção a outra coisa. Algo nos esperando. Um arrepio desceu pela minha espinha. O que você quer dizer? Ela balançou a cabeça como se tentasse clareá-la. Nada. Esqueça o que eu disse. Loucura espacial, eu acho. Ela se afastou da parede, flutuando em direção à saída. Vou tentar dormir um pouco. Você também deveria, doutor. Grande dia amanhã. Enquanto ela saía, virei-me para olhar as estrelas. Elas pareciam mais frias de alguma forma, mais distantes. E pela primeira vez desde que havíamos deixado Marte, senti-me verdadeiramente, terrivelmente sozinho. O incidente marcou um ponto de virada em nossa jornada. A camaradagem fácil que compartilhávamos nos primeiros meses deu lugar a longos períodos de silêncio. Diana se fechou em si mesma, passando cada vez mais tempo sozinha em seus aposentos. Quando interagíamos, suas respostas eram curtas, seus sorrisos forçados. Tentei me concentrar em meu trabalho, executando simulações da atmosfera de Titã, analisando os últimos dados de nossos sensores de longo alcance. Mas o silêncio da nave me pressionava, quebrado apenas pelo suave zumbido dos sistemas de suporte de vida e o ocasional ping de transmissões de entrada da Terra. Um dia,
Cerca de 14 meses em nossa jornada, decidi que não aguentava mais. Encontrei Diana no refeitório, empurrando sua comida reidratada pelo prato. Precisamos conversar, eu disse, deslizando para o assento à sua frente. Ela levantou a cabeça, os olhos desconfiados. Sobre o quê? Sobre isso. Essa coisa entre nós. Esse silêncio, Diana. Somos as únicas duas pessoas aqui. Não podemos continuar assim. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Então suspirou. Você está certo. Me desculpe, Alexandre. É que quanto mais nos afastamos da Terra, mais sinto que estamos indo para algo para o qual não estamos preparados. E os sonhos. Inclinei-me, intrigado apesar de mim mesmo. Sonhos? Ela assentiu, seus olhos distantes. Quase todas as noites agora. Vejo Titã, mas está errado. Há coisas lá, coisas que não deveriam existir, e elas estão esperando por nós. Eu queria descartar isso como estresse, como a tensão psicológica da viagem espacial profunda. Mas algo em sua voz, no olhar assombrado em seus olhos, me fez parar. Fale-me sobre os sonhos, eu disse suavemente. E enquanto ela começava a falar, descrevendo visões de estruturas antigas e horrores à espreita, senti um medo crescente se instalar em mim. Porque no fundo, em uma parte de mim que eu tentava ignorar, percebi que também estava tendo os mesmos sonhos. Pousamos em Titã com um baque que fez os ossos tremerem, nossa descida mal controlada através da densa atmosfera da Lua. Do lado de fora da vigia, uma névoa amarelo-alaranjada pairava sobre a paisagem, filtrando a luz fraca do sol distante. Assim que pousamos, Diana soltou um grito triunfante. Conseguimos, doutor! Primeiros humanos em Titã! Sorri, mas o momento estava tingido de inquietação. Havia algo errado naquele lugar. Eu podia sentir isso na quietude do ar, na maneira como a névoa alaranjada se agarrava ao solo gelado. Vestimos nossos trajes de proteção, projetados para suportar o frio extremo e a atmosfera tóxica de Titã. Lembro-me de estar na eclusa de ar, olhando para a paisagem alienígena, minha respiração presa na garganta. A superfície era uma mistura estéril de gelo de água e rocha, sua tonalidade marrom avermelhada como sangue seco. Ao longe, a superfície vítrea dos lagos de metano cintilava, refletindo os anéis fantasmagóricos de Saturno. Diana foi primeiro, suas botas rangendo no solo congelado. Eu a segui, meu coração batendo forte no peito. O ar estava denso de tensão, como se o próprio chão sob nós estivesse prendendo a respiração. É incrível, sussurrei, minha voz trêmula enquanto absorvia a vista. A vasta extensão de Titã se estendia diante de nós, ininterrupta, exceto por distantes formações de gelo pontiagudas que perfuravam o horizonte. A voz de Diana estalou no rádio. Vamos trabalhar. Temos muito a fazer. Os dias se confundiram em uma rotina. Coletávamos amostras, realizávamos experimentos, transmitíamos dados de volta à Terra. Mas a inquietação nunca me abandonou. Às vezes, enquanto coletava amostras de solo, sentia um leve tremor sob meus pés. Quando perguntava a Diana sobre isso, ela encolhia os ombros, mas eu podia ver a tensão em seus ombros, a maneira como sua mão se apertava inconscientemente em seu coletor de amostras. Uma noite, depois de um dia particularmente exaustivo, Diana e eu sentamos no módulo do Habitat, comendo refeições reidratadas em silêncio. Diana olhava para a parede, seus olhos vazios. Você sabe o que eles dizem sobre os exploradores, Alexandre? Ela disse de repente, sua voz baixa. Levantei os olhos da minha refeição. O que eles dizem? Somos nós que vamos longe demais. Vamos aonde não deveríamos ir. Abrimos portas que deveriam permanecer fechadas. Ela riu sombriamente.
Talvez seja o que fizemos aqui. Franzi a testa, a inquietação me pinicando na nuca. Você não acredita realmente nisso, acredita, Diana? Diana não respondeu. Ela apenas olhou pela janela, seu olhar distante, como se estivesse procurando por algo no vazio escuro além. Naquela noite, sonhei. Em meu sonho, eu estava na superfície de Titã, mas era diferente. O gelo sob meus pés era translúcido, e através dele eu podia ver movimento. Vastas formas sombrias se movendo nas profundezas. Tentei correr, mas meus pés estavam congelados no lugar, e então o gelo começou a rachar. Acordei com um sobressalto, meu coração disparado. Na luz fraca do habitat, pude ver Diana sentada em sua cama, os olhos arregalados e fixos. Você viu também, não viu? Assenti, incapaz de falar. Porque naquele momento, eu soube. Não estávamos sozinhos em Titã. E o que quer que estivesse ali conosco, sabia que havíamos chegado. Uma semana depois, nos aventuramos na crista sudoeste, nosso rover gemendo enquanto rastejava pelo terreno acidentado. Diana apontou para um imponente pináculo de gelo à distância, sua forma irregular, lembrando as catedrais góticas da terra. Lembra de casa, não lembra? Ela disse, embora seu tom não tivesse o calor usual. Assenti, embora pudesse sentir um arrepio que nada tinha a ver com a temperatura. À medida que continuamos a pé, os tremores que eu sentira antes ficaram mais fortes. Diana permaneceu em silêncio, mas eu podia ver a tensão em seus movimentos. Ultrapassamos a crista, e foi então que os vimos. Monólitos, altos, escuros e antigos, erguendo-se do solo congelado como sentinelas. Suas superfícies cintilavam sob o sol distante. Meu coração gelou. Eles não podiam ser naturais. Eram muito precisos, muito deliberados. Alguém ou algo os havia construído. Diana, sussurrei, o medo escorrendo em minha voz. Não estamos sozinhos aqui. Por um momento, Diana não disse nada. Então, com um movimento lento e deliberado, ela afundou de joelhos e começou a rir. Era um som agudo e vazio que me gelou até a alma. Nunca estivemos sozinhos, Alexandre. Ela murmurou entre acessos de riso. Nós apenas não sabíamos. Quando o chão sob nós tremeu novamente, algo enorme começou a se agitar sob a superfície, e desta vez não era uma ilusão. O gelo sob nossos pés começou a rachar, teias de aranha se espalhando para fora da base do monólito mais próximo. Um zumbido baixo e ressonante preencheu o ar, vibrando através de nossos trajes e fazendo meus dentes rangerem. Precisamos sair daqui! Zrenia, eu disse, agarrando o braço de Diana. Agora! Mas Diana não se moveu. Ela permaneceu de joelhos, olhando para os monólitos com uma mistura de terror e reconhecimento. Você não vê, Alexandre? Zrenia, ela sussurrou. É com isso que eu tenho sonhado. É isso que tem nos chamado. O zumbido ficou mais alto e o chão começou a tremer de verdade. À distância, vi os lagos de metano começarem a agitar-se, suas superfícies vítreas perturbadas por algo que subia das profundezas. Diana, por favor, eu implorei, puxando seu braço. Temos que ir. Finalmente, ela pareceu sair do transe. Ela se levantou cambaleando e juntos corremos de volta para o rover. Atrás de nós, o gelo continuava a rachar e se partir, o som como 1000 tiros na fina atmosfera de Titã. Chegamos ao rover e me joguei no banco do motorista, minhas mãos tremendo enquanto ligava o motor. Diana desabou no banco do passageiro, sua respiração vindo em arfadas irregulares. Enquanto eu acelerava o motor, afastando-nos da crista, olhei no espelho retrovisor. O que vi gelou meu sangue. Erguendo-se do gelo fraturado, imponente sobre os monólitos, havia uma vasta forma de outro mundo. Era como nada que eu já tivesse visto ou imaginado. Uma massa contorcida de tentáculos e olhos.
sua pele um caleidoscópio de cores mutáveis que doíam de olhar diretamente. O que é aquilo? Eu ofeguei, minha voz mal audível acima do rugido do motor do rover. A resposta de Diana foi quase inaudível. Os Cronos de Titã, os verdadeiros governantes deste mundo, e acabamos de despertá-los. Enquanto corríamos de volta para o nosso habitat, o céu acima de nós começou a escurecer. Não com nuvens, mas com mais criaturas surgindo dos lagos de metano, emergindo de fendas no gelo. Titã, ao que parecia, estava ganhando vida ao nosso redor, e nós éramos os intrusos. Voltamos para o habitat, mas ambos sabíamos que era apenas um alívio temporário. Enquanto eu selava a eclusa de ar atrás de nós, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia operar os controles. Diana se recostou na parede, o rosto pálido sob sua viseira. Precisamos contatar a Terra, eu disse, já me movendo em direção ao sistema de comunicação. Precisamos avisá-los. Não importa, Diana interrompeu, sua voz vazia. Você não vê, Alexandre? É por isso que estamos aqui. É isso que eles queriam o tempo todo. Congelei, virando-me para encará-la lentamente. Do que você está falando? Ela riu, um som quebrado que não tinha humor. Os sonhos, as visões, não eram avisos, Alexandre, eram instruções. As palavras de Diana pairaram no ar, pesadas de implicação. Eu a encarei, minha mente girando, tentando processar o que ela estava dizendo. Instruções? Repeti, minha voz mal acima de um sussurro. O que você quer dizer com instruções? Ela me olhou, seus olhos assombrados. Pense nisso, Alexandre. Os sonhos, as visões, eram muito específicos, muito consistentes. Não eram apenas disparos aleatórios de neurônios no espaço profundo. Eram mensagens. Balancei a cabeça, a negação subindo como bile em minha garganta. Não, isso é impossível. Somos cientistas, Diana. Não acreditamos em quê? Ela interrompeu, sua voz afiada. Em coisas além da nossa compreensão? Em forças que não podemos explicar? Olhe para fora, Alexandre. Diga-me o que você vê lá fora. Pode ser explicado pela nossa ciência? Virei-me para a vigia, meus olhos atraídos pelo caos que se desenrolava na superfície de Titã. O céu estava vivo com formas contorcidas, suas geometrias impossíveis se torcendo de maneiras que machucavam de olhar diretamente. O chão ondulava e se dobrava, géiseres de metano irrompiam em plumas altíssimas que se incendiavam na atmosfera, lançando uma luz bruxuleante e estranha sobre a paisagem. Isso não é possível, sussurrei, mais para mim do que para Diana. E, no entanto, está acontecendo, ela respondeu, sua voz inexpressiva. Fomos enviados aqui para despertá-los, Alexandre. Não somos exploradores, somos arautos. Virei-me para ela, a raiva irrompendo. Isso é insano. Quem nos enviaria aqui para isso? Por quê? A risada de Diana era amarga. Quem sabe, talvez alguma agência governamental obscura que soubesse disso o tempo todo. Talvez algum culto que esperou por este momento por séculos. Isso importa? Estamos aqui. Fizemos o que deveríamos fazer. E agora? Sua voz sumiu e vi seu olhar se voltar para a eclusa de ar. Um arrepio desceu pela minha espinha quando percebi o que ela estava pensando. Não, eu disse firmemente, movendo-me para bloquear seu caminho. Não vamos desistir. Vamos descobrir isso e vamos impedi-lo. Os olhos de Diana encontraram os meus e por um momento vi um lampejo da mulher que eu conhecera durante nossa jornada. Então, ele se foi, substituído por um cansaço resignado. Impedir isso? Ela ecoou. Alexandre, somos formigas tentando deter um tsunami. Isso está além de nós, além da humanidade. O melhor que podemos fazer agora é... Ela não terminou a frase, mas não precisava.
Eu podia ver em seus olhos. O melhor que poderíamos fazer, em sua mente, era morrer. Morrer antes que o que estava acontecendo lá fora nos alcançasse. Respirei fundo, me firmando. Não, repeti, minha voz mais forte agora. Eu não vim até aqui para desistir. Somos cientistas, droga. Observamos, analisamos, entendemos. É isso que vamos fazer agora. Diana me encarou por um longo momento. Então assentiu lentamente. Tudo bem, ela disse, sua voz mal audível. Qual é o seu plano? Virei-me para o nosso equipamento, minha mente correndo. Primeiro, coletamos dados, todos eles. Cada sensor, cada leitura, cada pedaço de informação que pudermos obter. Então, analisamos. Descobrimos o que está acontecendo, como está acontecendo. E então, Diana perguntou. Encarei seu olhar, a determinação queimando em meu peito. E então, encontramos uma maneira de pará-lo. Os dias seguintes foram um borrão de atividade febril. Mal dormíamos, subsistindo com suplementos e barras de proteína enquanto trabalhávamos para decifrar os padrões que havíamos descoberto. Do lado de fora, Titã continuava sua aterrorizante metamorfose, mas nos forçamos a nos concentrar nos dados, nos ritmos e pulsos que pareciam subjacentes ao caos. É como música, Diana murmurou no terceiro dia, seus olhos injetados de sangue pela falta de sono. Esses padrões, esses ritmos, é uma sinfonia em escala cósmica. Assenti, exausto demais para falar. Estávamos trabalhando na tradução das assinaturas de energia para frequências audíveis, e o resultado era assombroso. Tons etéreos que pareciam ressoar em um nível celular, fazendo o próprio ar ao nosso redor vibrar com potencial. Mas o que está dizendo? Perguntei, a frustração escoando em minha voz. Podemos ouvir, mas não podemos entender. Diana ficou em silêncio por um longo momento, seu olhar distante. Então, lentamente, ela se virou para mim. Talvez estejamos pensando nisso errado, ela disse suavemente. Talvez não seja sobre entender, talvez seja sobre sentir. Franzi a testa. O que você quer dizer? Ela gesticulou para as leituras. Olhe para esses padrões. Não são apenas dados, são emoções. Emoções vastas, alienígenas, mas emoções, no entanto. Esse padrão crescente aqui parece despertar. E este é como curiosidade. Eu a encarei, depois de volta aos dados, e de repente também o vi. Os padrões não eram apenas ritmos ou pulsos, eram expressões de algo vasto e antigo, despertando após éons de sono. Oh, meu Deus, sussurrei. Não estamos apenas testemunhando o despertar de Titã. Estamos sentindo isso. Diana assentiu, um vislumbre de sua antiga empolgação em seus olhos. E se podemos sentir, podemos responder. Trabalhamos por mais um dia sem parar, ajustando nosso tradutor improvisado. Não era realmente uma tradução no sentido tradicional. Em vez disso, era um dispositivo que podia pegar nossas ondas cerebrais, nossas emoções e convertê-las nos mesmos tipos de padrões de energia que havíamos observado em Titã. Você tem certeza disso? Diana perguntou enquanto nos vestíamos, preparando-nos para nos aventurarmos novamente aos monólitos. Encarei seu olhar, vendo minha própria mistura de terror e determinação refletida ali. Não, admiti. Mas é a nossa única chance. A jornada até os monólitos foi surreal. A paisagem de Titã havia mudado drasticamente. A superfície, antes congelada, agora era um mar agitado de metano líquido e gelo ondulante. O céu estava vivo com as formas contorcidas dos cronos, suas geometrias impossíveis parecendo dobrar o próprio tecido da realidade ao seu redor. Ao nos aproximarmos do monólito mais próximo, senti uma pressão familiar crescendo em minha cabeça,
Mas desta vez, em vez de lutar contra ela, a abracei. Ativei nosso tradutor improvisado e abri minha mente. O mundo explodiu em sensações. Cores para as quais eu não tinha nomes, sons que ressoavam em meus ossos, emoções tão vastas e alienígenas que ameaçavam me oprimir. Ofeguei, cambaleando sob o ataque. Alexandre! A voz de Diana parecia vir de muito, muito longe. Você está bem? Eu não conseguia responder. Estava perdido na torrente de sensações, de pensamentos alienígenas e emoções cósmicas. E então, lentamente, comecei a fazer sentido disso. Curiosidade. Esse era o sentimento avassalador. Curiosidade sobre nós, sobre por que estávamos ali, sobre o que queríamos. Com um esforço que parecia que poderia me despedaçar, concentrei meus pensamentos. Projetei imagens da Terra, da humanidade, de nossa jornada a Titã. Tentei transmitir nossa própria curiosidade, nosso desejo por conhecimento, nossa esperança por conexão. Por um momento, não houve nada. Então, como uma onda gigante, veio a resposta. Compreensão, reconhecimento e algo mais. Algo que parecia divertimento. A pressão em minha cabeça aumentou e caí de joelhos, vagamente ciente de Diana ajoelhada ao meu lado, sua mão em meu ombro. O mundo girava ao meu redor, a realidade parecendo se curvar e distorcer. E então, tão de repente quanto havia começado, acabou. Ofeguei, arrancando meu capacete e engolindo o ar tóxico de Titã. Deveria ter me matado instantaneamente, mas de alguma forma, eu sabia que não o faria. Virei-me para Diana, vendo a mesma percepção amanhecer em seus olhos. Conseguimos, sussurrei, minha voz soando estranha na atmosfera rica em metano. Nós nos comunicamos. Diana assentiu lentamente, seus olhos arregalados de espanto. Mas o que dissemos? O que eles disseram de volta? Eu ri, o som borbulhando de algum lugar primitivo e profundo dentro de mim. Eles disseram bem-vindos. Eles disseram, já era hora de vocês aparecerem. Ao nosso redor, Titã continuou a mudar, mas agora eu entendia. Não era caos, não era destruição, era transformação. E nós, a humanidade, éramos parte disso. Enquanto estávamos ali, respirando o ar impossível de um mundo despertado, percebi que nossa jornada não havia terminado. Apenas havia começado. Anos se passaram desde aquele dia fatídico em Titã. A Terra recebeu nossas transmissões, nossos avisos, nossos apelos por compreensão. Por um tempo houve pânico, medo do desconhecido que havia despertado nas regiões mais distantes do nosso sistema solar. Mas o medo deu lugar à curiosidade, e a curiosidade a uma nova era de exploração. Titã não é mais uma lua congelada e distante. É um mundo vivo, fervilhante, com formas de vida que estamos apenas começando a entender. Os Cronos, aqueles seres vastos e impossíveis que encontramos pela primeira vez, não são nossos inimigos. Eles nem sequer estão separados de nós agora. Aprendemos a nos comunicar, a coexistir, a fundir nossa consciência com a essência viva do próprio Titã. A humanidade mudou. Evoluiu de maneiras que nunca poderíamos ter imaginado. Não estamos mais presos às limitações de nossas frágeis formas terrenas. Diana e eu ainda estamos aqui, de certa forma. Nossos corpos há muito se foram, mas nossa consciência vive, fundida com a vasta consciência cósmica de Titã. Tornamo-nos parte de algo maior. Algo que se estende não apenas ao nosso sistema solar, mas alcança as estrelas além. Ao olhar para trás, para aquele momento aterrorizante e emocionante em que fizemos o primeiro contato, percebi que meu sonho inicial se tornou realidade, mas não da maneira que eu esperava. Eu queria ser o primeiro a descobrir, a entender, a conectar. E de certa forma, eu fui. Nós fomos.
Mas ser o primeiro não foi uma maldição, como eu temi uma vez. Foi um presente. Um presente que abriu o universo para a humanidade de maneiras que nunca poderíamos ter imaginado. Os cronos de Titã não foram nossa perdição. Eles foram nosso destino. E enquanto nossa consciência unificada se estende para as estrelas, sei que nossas maiores aventuras ainda estão por vir. Porque lá fora, nas vastas profundezas inexploradas do espaço, outros cronos estão esperando. Outros mundos estão sonhando. E estaremos lá para despertá-los. Para nos juntarmos à dança cósmica que nos espera desde o início dos tempos. Aqui é o Doutor Alexandre Vargas, encerrando a transmissão de Titã. O próximo capítulo da história humana está prestes a começar. E vai ser lindo.